Olá, tudo bem? Bom, hoje é Dia das Mães de 2020 e eu quero compartilhar algo com vocês que Deus me acordou nessa madrugada para falar um pouquinho a respeito desse tema, mãe, né? Deus me trouxe à memória 4 mães que são exemplos na palavra de Deus pra gente. A primeira delas foi Sara. Esse texto, para você conhecer essa mãe, se você ainda não conhece, está lá em Gênesis 21, do 1 ao 8. Sara foi agraciada por Deus com Isaac. Ele foi o filho da promessa. E a primeira característica, e uma das mais marcantes que eu vejo em Sara, é o fato da espera, né? Sara esperou muito para ser mãe. Sara foi mãe em sua velhice já. Então, a primeira característica assim, que eu vejo que Deus quer tratar conosco é a espera. E diante de tantos momentos da nossa vida, nós temos que aprender a esperar. E a própria gestação é uma espera. E todos os desafios que vêm depois como ser mãe também são esperas. Então, a primeira característica, a primeira coisa que Deus quer nos forjar é a espera. Sara foi forjada na espera. Então, eu creio que isso é bênção para as nossas vidas. Saber esperar em Deus. Primeiro, nós precisamos aprender isso para depois ensinar aos nossos filhos. A segunda mãe que eu quero trazer como exemplo para as nossas vidas é a mãe de Moisés. Para você conhecer a história dela, vai lá em Êxodo 2, do 1 ao 10. Mãe de Moisés foi mãe num momento muito difícil, em circunstâncias muito complicadas, em que a morte de toda uma geração já estava decretada. Então, a mãe de Moisés engravidou, deu à luz e era um menino. E ela não queria que seu filho morresse. Então, a primeira característica, a primeira situação que ela decidiu foi abrir mão. Ela abriu mão de Moisés. Ela abriu mão de acompanhá-lo em todo o período do seu desenvolvimento. Ela preparou um cesto, entregou ele a um rio, confiando que Deus iria preparar o melhor para ele. E Deus preparou. Moisés foi um grande homem de Deus, um grande homem usado e ousado em Deus. Então, a característica que eu vejo da mãe de Moisés é a entrega, né? Ela abriu mão de si para que seu filho pudesse viver e não morresse. Ela teve um tempo determinado de convivência com Moisés na sua primeira infância. Depois disso, ela o entregou. Então, ela abriu mão de viver outros momentos da vida dele, outros momentos de pertinho da vida dele. Ela abriu mão para que ele cumprisse o propósito de Deus nessa terra para a vida dele. Então, essa outra característica que eu quero frisar aqui é essa entrega, é esse abrir mão daquilo que nos é, entre aspas, direito, para que os nossos filhos e toda uma geração possa ser salva. Abrir mão dos nossos filhos para o Senhor, né? Esse é o momento que eu vejo isso. É isso que eu entendo, que nós temos que abrir mão do nosso direito de ser mãe para que o Senhor possa forjar em nossos filhos todo o propósito, todo o caráter que o Senhor deseja para eles. A terceira mãe que eu quero trazer para vocês nesse dia é a viúva de Sarepta, que também estava vivendo um momento muito difícil. Está lá em 1 Reis 17, do 8 ao 24. Vai conhecer a história dela, é marcante. Ela estava vivendo um momento muito difícil com o seu filho, ela e o seu filho.
como todo o período, todo o povo estava vivendo naquele período um momento muito, muito, muito difícil, de muita seca, de muita escassez de alimento. E essa viúva tinha somente um bocado de farinha e um pouco de azeite na botija. Ela recebe o profeta Elias e Elias pede a ela que prepare o alimento para ele. E ela ainda fala com ele, né? Argumenta com ele, mas eu só tenho um pouco de farinha e um bocado de azeite na minha botija. Vou preparar um pão para alimentar a mim e o meu filho e depois vamos morrer. Mas Elias tinha algo diferente para aquela família, para aquela mãe, para aquela mulher. E ele fala a ela que se ela fizesse, atendesse o chamado, o pedido dele, que era uma ordenança de Deus, ela não passaria necessidades. Ela confia em Elias. Ela confia em Elias como servo do Senhor. E ela crê na promessa de Deus. Ela primeiro então resolve, ela decide honrar a Deus por meio do profeta Elias. Então ela prepara o pão e leva até o profeta. E para alegria, para surpresa, para algo assim, para um milagre mesmo, para viver um milagre, não falta nem azeite em sua botija e nem a farinha. E ela passa por todo aquele tempo previsto e determinado por Deus, até que a chuva voltasse e a provisão do Senhor multiplicasse. Ela vive aquele momento de ter a farinha e o azeite em sua botija todos os dias. Não faltou. O Senhor proveu na escassez e na necessidade. E depois ele abençoou novamente a terra, né, com chuva. Vai lá ler que você vai entender um pouquinho dessa história. Mas a característica que eu quero deixar dessa mãe, dessa viúva, é a honra. Ela decidiu honrar. O profeta Elias não pôs uma arma na cabeça dela, nem a obrigou a fazer isso. Mas ela entendeu que isso vinha de Deus e que o profeta era um homem do Senhor. E ali Deus proveu na vida dela. E depois, um pouquinho mais para frente no capítulo, o filho dela fica muito doente, chega a falecer, chega a morrer. E o Senhor usa o profeta Elias para abençoá-lo e ressuscitá-lo. Então, num lugar onde só havia morte e medo, o Senhor trouxe vida e alegria. Então, pense nessa característica, nessa forma de enxergar as coisas e decida honrar primeiro ao Senhor, porque quando nós honramos a Deus, nós conseguimos passar para os nossos filhos o valor e o princípio da honra. Não há como amarmos os nossos filhos se nós não primeiro amarmos a Deus e honrarmos a vida dele, honrarmos o que ele é em nós e o que ele faz por nós. Nosso primeiro grande amor, ainda que os nossos filhos sejam muito, 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 muito tesouros, mas o nosso primeiro grande amor tem que ser o Senhor. E todo o resto ele completa e ele provê, né? Inclusive nos ensina a amarmos os nossos filhos, né? Como ele deseja que nós façamos isso. A quarta e última mulher que eu quero trazer como exemplo para nós de mãe é a própria mãe de Jesus, Maria, que está lá em Lucas, do capítulo 1, do 26 ao 38. Maria foi uma mulher especial. Ela foi agraciada por Deus. Ela foi uma mulher virtuosa. Por isso ela foi escolhida. Eu vejo que Deus a escolheu por tantas qualidades que Maria tinha. Mas a principal que Maria tinha era um amor incondicional pelo Senhor. Então, antes de
qualquer coisa, Deus precisava de uma mulher que o amasse, que entregasse tudo a Ele, que confiasse plenamente nele, para que Ele pudesse mandar o seu filho. E essa mulher ser a base de educação para forjar junto com o esposo, junto com o pai de Jesus, aqui nessa terra, o caráter de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus veio um bebê, então ele precisou aprender a falar, a comer, a andar, a se comportar. E eu creio que o exemplo maior que Jesus teve de honra foi dos próprios pais, honrando ao Senhor. Então, que nós possamos ser como Maria, mulheres que honram a Deus, que amam a Deus, que se entregam a Ele completamente. E Ele consegue forjar em nós o papel que Ele espera de nós como mães. E então, as características que eu vejo em igualdade nessas 4 mulheres, nesses 4 exemplos, é a obediência a Deus, a confiança em Deus e elas aceitarem que o papel delas como mãe era coadjuvante. O papel principal na vida dos filhos era do Senhor, era de Deus. E nessa manhã eu quero aqui agradecer e louvar a Deus pela vida da minha sogra, que é como uma mãe para mim, que num momento muito difícil, em que o Isaac era bebezinho e eu tive muitos problemas na amamentação, e ela foi instrumento do Senhor para falar comigo e tirar o peso que eu mesma tinha colocado em mim, de cobrança, por N situações. E ela falou comigo, e ela usou uma frase tão simples, mas ao mesmo tempo tão libertadora, de que o meu filho não estava passando fome, então eu não precisava me cobrar tanto o fato de não conseguir amamentá-lo. Então foi libertador essa frase. Ela foi extremamente usada por Deus. Naquele dia o Senhor tirou de mim todo o peso de cobrança, de qualquer outra situação que pudesse vir sobre mim em relação à maternidade. Então eu louvo a Deus porque eu sei que ela foi usada pelo Senhor e eu sei o tamanho do amor que tem dentro do coração dela e o quanto ela ama os filhos, os netos, a família. Então por isso eu te louvo nessa manhã, Dona Maria, e agradeço a Deus por sua vida e clamo a Ele que te abençoe, que te guarde em todo o tempo, viu? Nós amamos você. E também quero aproveitar para falar de uma pessoa muito especial para mim. Ai, não sei se eu vou conseguir não chorar. Falar de você, mãe, é algo fácil e ao mesmo tempo muito difícil, porque são tantos momentos, tantas situações, tantos ensinamentos, tanta história vivida que é impossível conseguir falar tudo em tão pouco tempo ou expressar tudo que está dentro de mim. Eu costumo dizer que eu escrevo bem melhor do que falo. Então, eu vou tentar expor um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração. A minha mãe, eu vejo nela um exemplo dessas 4 mulheres, porque quando eu tinha os meus 7 anos de idade, ela se entregou ao Senhor Jesus. Ela conheceu a Deus e o seu profundo amor. E naquele dia, ela decidiu honrar a Deus e entregar ao Senhor
a minha vida e a vida do meu irmão. Naquele dia ela fez como a mãe de Moisés. Ela nos colocou no rio, permitindo que o Senhor cumprisse em nossas vidas todo o propósito dele. Ela teve um tempo determinado para estar conosco em sua casa, e foi esse tempo que ela ouviu do Espírito Santo que deveria falar do Senhor enquanto nós estivéssemos andando, falando, dormindo, deitado, em todo tempo ela tinha que incutir a palavra e o amor do Senhor em nós. E mãe, você verdadeiramente fez isso. Nós podemos vivenciar durante a nossa infância, principalmente durante a minha adolescência, a sua confiança em Deus, o seu amor pelo Senhor, a sua entrega diária pelo Senhor, ao Senhor. Tudo que você tinha, tudo que você possuía, tudo que você era para Ele, era por Ele. E isso não mudou. Agora você vive um novo tempo. Um tempo de ser mãe dobrada, avó, mãe com açúcar. Não tem mais o peso da responsabilidade, porque ser mãe, existe um peso de responsabilidade. Não um peso de fardo, mas um peso de responsabilidade. Eu sei, eu vivencio isso hoje. Então eu sei que como avó, você tem o privilégio agora de poder curtir os momentos que, quando éramos crianças, você tinha que chamar atenção, você tinha que dizer o não, você tinha que trazer para a realidade, trazer a gente de volta pro prumo. E agora como avó, não que você não faça isso, mas o peso é diferente. Agora é o açúcar mesmo, é o doce. Eu vejo que é o doce, é um ensinar de maneira diferente, é um falar de maneira diferente. E é uma delícia poder viver isso com você, te ver ser avó. E mais ainda, eu sei que eu sou privilegiada. Eu entendo isso da parte de Deus de forma profunda. Eu sou privilegiada de ter tido pais que, em toda a sua vida, eles abriram mão de si mesmos em favor dos filhos, para que, nos forjando mesmo como flechas, como diz a palavra do Senhor, nos forjando como flechas para que a gente pudesse atingir o alvo em Cristo para as nossas vidas. Então, mãe, nesse dia eu quero que você tenha um dia feliz, alegre, cheio de realizações, um dia cheio da presença do Senhor, porque eu sei que Ele é o maior amor da sua vida e você me ensinou a amá-lo sobre todas as coisas. Então que você viva esse dia de maneira plena e cheio de graça, cheio da presença de Deus. Eu amo você, viu? E você é um exemplo de mãe para mim. Olhando para você, eu aprendi muito e tento aplicar hoje com o Isaac. Tudo aquilo que você me ensinou, eu ando tentando falar para ele, em tempo e fora de tempo. Andando, falando, dormindo, comendo, vestindo, do amor de Jesus. E espero, mãe, conseguir cumprir o propósito de ser mãe, assim como você conseguiu cumprir comigo e com meu irmão. Amo você. Deus te abençoe.